Bem-vindos ao canal Gamificação Brasil. Hoje estamos dando início a uma série de entrevistas com empresas e profissionais que trabalham com a gamificação para a gente entender como que está esse mercado aqui no Brasil e aprender um pouco mais sobre esses projetos sensacionais, assim, mais de pertinho. Hoje contamos com a presença ilustre do Rafael, fundador do Liredu. Fala, Rafael, tudo bem? Opa, muito obrigado aí pelo convite. Muito legal estar aqui com você. Então, pessoal, o Liredu é uma plataforma gamificada para capacitação profissional nas empresas. Antes da gente entrar mais no papo de como que funciona o Liredu, eu queria muito que você contasse para a gente um pouco mais sobre você. Quem é o Rafael Saraceni? Como que começou essa relação com a gamificação? Legal. Eu já tenho. Eu comecei minha carreira, eu sou formado em engenharia de automação e controle. Só que eu fui para o mundo de desenvolvimento de aplicativos. Foi muito natural para mim. Eu aprendi a programar, comecei fazendo aplicativos para Android, aprendi sozinho. Depois eu morei um tempo na Austrália, eu ganhei uma bolsa de estudos na Austrália e foi onde eu tive minha primeira experiência com uma startup. Eu trabalhei numa startup, o fundador tinha uns 20 e poucos anos, já tinha estudado em Harvard. E era um aplicativo como se fosse um Shopify mobile, era uma plataforma de e-commerce mobile e ele estava desenvolvendo, ele precisava de alguém para ajudar no desenvolvimento do aplicativo Android, aí eu peguei o desenvolvimento para ele gostou muito, ficou bem legal a plataforma. Aí eu voltei para o Brasil, nessa vibe assim, de trabalhar com produto digital também. Trabalhei numa empresa eles ofereciam serviços de gestão de viagens e despesas corporativas. Depois fui para uma outra startup, trabalhei um tempo na Ambev. E aí que começou, eu sempre gostei muito de jogo. Eu comecei a me aventurar também há uns 4 anos atrás, comecei a me aventurar tentando fazer jogo. Eu cheguei a lançar um jogo de realidade virtual que fez um certo sucesso, não me pergunte por quê, no leste europeu. Foi um dos primeiros jogos na Play Store para dispositivos de baixo custo, que era FPS e ficção científica. E por algum motivo o pessoal da Ucrânia, Bielorrússia, até um pouquinho da Rússia gostou muito, baixava muito. Mas eu acabei deixando de lado esse projeto porque eu comecei a estudar sobre gamificação. E eu lembro que nessas empresas grandes eu acabava tendo que fazer algum treinamento. Na Ambev teve um treinamento que era Seis Sigma, alguma coisa assim, e era um monte de texto que eu tinha que ler várias páginas, depois responder algumas perguntas, aí depois ver um monte de vídeo, um monte de texto. Foi um negócio muito chato. E eu fui percebendo que o treinamento corporativo ele é essencial, só que muitas vezes ele não está no formato adequado. Aí eu comecei a me aventurar nesse mundo, depois montei uma consultoria que ela atuava tanto como software house, como consultoria de gamificação. Aí eu comecei a pegar uns projetos mais legais e muita gente me procurava, principalmente para a parte de treinamento corporativo. E muitos clientes, né, eles tinham essa dificuldade de ter uma mão de obra distribuída, muita gente espalhada em vários postos de trabalho, às vezes era um pessoal que tinha só o celular, não tinha computador em casa, era um celular não tão bom que ele não conseguia, por exemplo, baixar um aplicativo. E aí começou a surgir a ideia do Liredu. A primeira ideia foi, essas empresas têm esse monte de material de treinamento em PDF, em vídeo, por que a gente, em PowerPoint, por que a gente não pega isso tudo e transforma num jogo, uma coisa assim, bem simples, usando microaprendizagem, que a gente quebra o conteúdo, ele vai tendo um senso de progresso, vai aprendendo com diferentes elementos interativos para não ficar enjoativo. Legal. E aí já puxa para uma coisa que eu queria te perguntar. Como que você entende a gamificação? Essa definição de gamificação é a utilização de elementos de jogos em contextos que não são jogos. Você concorda com essa definição? Eu acho que ela é mais do que isso. Eu sempre falo que eu enxergo a gamificação
muito mais próxima do design do que dos jogos, porque ela vem de um conceito que é o design centrado no ser humano, que nada mais é do que utilizar elementos de design para fazer com que as pessoas tenham um determinado comportamento. Aí entra a parte da gamificação, porque você pode usar elementos de design, mas não necessariamente elementos de jogos. Pode ser elementos de jogos ou não jogos, desde que você reforce um comportamento que você gostaria de ter na pessoa. Um exemplo que eu acho legal é um que acho que eles fizeram no metrô de Osasco, que eles queriam incentivar as pessoas a usar a escada normal ao invés da escada rolante. Aí eles colocaram teclas de piano. Aí a pessoa pisava e fazia um barulho. E isso não é necessariamente um elemento de um jogo. E tem vários outros exemplos, mas eu acho que não são só elementos de jogos, mas são elementos de design que servem para reforçar um determinado comportamento numa pessoa. É assim que eu enxergo a gamificação. Muito legal essa definição, essa visão. Eu vejo um problema que são muitas pessoas vendendo a gamificação como uma espécie de fórmula milagrosa para resolver qualquer problema. Sendo que, às vezes, dentro de uma empresa, né, o problema pode ser algo na cultura organizacional da empresa ou até mesmo o próprio gestor. E eu vejo o seu discurso reforçando e conscientizando as pessoas de que gamificação não é fórmula mágica, que se você não atender às necessidades básicas de um colaborador, não é aplicando a gamificação que você vai resolver. Sim, eu bato nesse ponto, eu chamo de gamificação pé no chão. A gamificação, né, virou um conceito bem mainstream. As pessoas elas querem replicar esses resultados. E elas acham que é só contratar um cara para fazer uma plataforma que vai dar ponto para o colaborador e fazer um ranking que ele já gamificou e resolveu o problema. E a primeira coisa que eu falo é, cara, gamificação não é sobre a sua empresa, nem sobre os seus processos. Gamificação é sobre os seus colaboradores. É o design centrado no ser humano. A primeira coisa que você tem que entender é como que o seu colaborador se sente, quais que são os problemas que ele tem no dia a dia, se de fato o problema que você quer resolver com gamificação ele não tem uma raiz mais embaixo, né, que aí entra naquele ponto que você comentou, de às vezes um gestor que é tóxico. Poxa, se você tem um gestor tóxico no time, não adianta, enquanto você não resolver esse problema, que é o problema verdadeiro, não vai adiantar muito implementar uma estratégia de gamificação, porque tem um problema maior aí que você precisa estar resolvendo antes. E, Rafael, você falou um pouquinho da história, né, de como surgiu o Liredu, mas que ano que ele surgiu? Queria que você falasse essa informação pra gente. E ele surgiu já em São Paulo, porque você é de Minas, não é? E como que funciona ele na prática, né? Você até comentou sobre a microaprendizagem. Isso é verdade. Eu sou natural de Minas. Eu me mudei para São Paulo em 2015 para trabalhar. Foi meu primeiro emprego aqui. Mas o Lira, o que acontece? Nos últimos eu tive uma consultoria, né, de tecnologia e gamificação e durante 2 anos, e a grande demanda dos meus clientes era para capacitação mesmo, treinamento, capacitação. E no meio dessas demandas, lidando com esses clientes, eu comecei a criar, não era o Liredu ainda, era um sisteminha para facilitar essa aprendizagem, e eu fui iterando com meus clientes ao longo de aproximadamente 1 ano. E aí, em março desse ano, eu rodei com um cliente o piloto do que seria a versão beta, né? Não tinha nem o nome de Liredu ainda, mas era a versão beta. A gente rodou com 80 colaboradores esse treinamento e foi um sucesso, foi muito legal. Tanto é que esse cliente fechou um contrato comigo de 1 ano para eu usar a plataforma para capacitar os mais de 1.000 colaboradores dele. Aí eu percebi, poxa, tem uma coisa legal aqui. E eu já estava meio querendo sair da parte de consultoria e ter um aplicativo próprio que resolvesse esse problema. E aí eu vi essa oportunidade, eu saí da consultoria e montei o Lira como uma empresa separada.
em abril. Legal. Abril ou maio, não lembro. Mas foi meio que um caminho desse jeito. E esse caso que você comentou foi o caso que saiu na revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, não foi? O caso da Aster? Foi. Como que foi essa experiência, esse case? A Aster, eles vieram me procurar por indicação de um outro cliente meu. E eles falaram, né, poxa, a gente tem mais de 1.000 colaboradores espalhados em 200 postos de trabalho, me falaram o perfil dos colaboradores deles. E como já era uma empresa que já tinha o treinamento na cultura deles, mesmo no modelo tradicional, que ainda não estava tão legal, eu vi que seria uma ótima oportunidade de rodar de terminar a versão beta daquele aplicativo que eu estava desenvolvendo e rodar com eles. Aí eu falei com eles, pô, vamos rodar um piloto, tem um aplicativo aqui que é um conceito novo, que eu desenvolvi com base em feedback dos meus outros clientes, mas eu acho que seria legal rodar ele nesse formato com vocês. Eles super toparam, estavam super abertos, apesar de ser uma empresa que já está há um bom tempo consolidada no mercado. Eles foram super abertos a tentar coisa nova, inovação, e acabaram abraçando a ideia. Legal, muito legal. E como é que foi essa experiência também de sair numa revista tão conceitual? Você saiu enviando o link para os amigos, o link para o tio, para a mãe, como é que foi? Eu fiquei muito feliz, né, porque já era um trabalho que eu estava desenvolvendo há um ano, e sempre tinha aquela, né, você vai lançar um produto novo, né, você pensa, puxa, será que o pessoal vai ter essa aceitação, não vai ter? E quando o pessoal da Pequenas Empresas de Negócio veio falar comigo, falou, eu fiquei sabendo pela Aster, do que vocês fizeram, a gente queria fazer uma matéria, eu fiquei muito feliz. Foi realmente, pô, validou as hipóteses que eu tinha e realmente eu tenho um produto legal que resolve o problema que eu tive trabalhando nos últimos 2 anos de uma maneira muito mais legal e eficiente. Então foi realmente um marco na história do Lyra. Legal. Não, com certeza o Lyra Edu vai sair ainda em muitos sites, em muitas revistas. Até porque hoje vocês estão iniciando, né? Esse vídeo vai ao ar no início da campanha. Vocês estão iniciando a campanha Outubro Rosa Gamificada, não é? Conta pra gente essa novidade. É uma demanda que eu tinha também dos meus clientes, né? Que eles têm, toda empresa tem campanha de Outubro Rosa, mas é naquele formato, né? São pôsteres que a empresa prega, são comunicações de e-mail, às vezes um vídeo. E aí eu tive pensando, né? Foi ideia de uma cliente minha. Pô, vocês não tem um jogo de Outubro Rosa? Aí eu pensei, por que a gente não tem um jogo de Outubro Rosa? Nossa, que legal. Aí eu comecei a fazer e mostrei para ela, foi com materiais do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente fez, mostramos para o cliente, muito legal, e aí surgiu a oportunidade com o Botânico Ervas e Especiarias, que ele é um e-commerce, que ele oferece especiarias para gin tônica, e 80% do público deles são mulheres. Aí eles falaram, a gente quer fazer uma campanha de Outubro Rosa para todos os nossos clientes. Então é a primeira vez que eu vou fazer uma campanha no Lyra Edu, que não é para uma empresa, mas uma campanha aberta, porque essa campanha com o Botânico, ela vai ser, é um link aberto, qualquer pessoa pode se cadastrar e jogar, e quem ficar em primeiro lugar vai ganhar um voucher de R$300 para usar no Botânico. Então é uma coisa muito nova que a gente está fazendo. Muito legal. Não, eu achei, você me contou sobre essa campanha e eu achei assim a iniciativa sensacional de vocês. Ensinar e informar as pessoas, né, sobre o câncer de mama, prevenção, sintomas, como é feito o diagnóstico, o tratamento. Ensinar isso de uma forma leve e também ao mesmo tempo muito eficiente, nossa, é super importante, né? Rafael, o site do jogo, da campanha, está aparecendo na tela, o site do Lyra Edu também, e eu gostaria de finalizar essa entrevista com você pedindo para você mandar uma mensagem para as pessoas que estão conhecendo agora a gamificação. Legal. Eu acho que, sim, é uma coisa que eu sempre falo, né? É importante na gamificação você ter sempre as pessoas que vão ser impactadas pela sua estratégia em mente.
e realmente entender, né, que o ser humano, a gamificação vem do design centrado no ser humano, então tem que ter muita empatia com o seu público-alvo, entender como que ele se sente, e muito naquele ponto de gamificação pé no chão. Se você é um gestor também que está procurando alguma maneira de colocar gamificação na sua empresa, é muito importante ter em mente que a gamificação não faz milagre, mas que ela empodera, ela torna algo que pode ser chato em algo divertido, ela traz resultados incríveis, mas de forma empoderadora. Então é importante que os seus colaboradores ou clientes, quem quer que você tenha em mente para ser o seu público-alvo, eles estejam já numa situação confortável para estar tendo essa estratégia de gamificação. Eu acho que é melhor, é o que eu mais, que se eu pudesse sintetizar o que eu tenho aprendido com gamificação nos últimos anos, eu acho que essa é a parte mais importante, na minha opinião. Boa, concordo demais. Rafael, foi um prazer ter você nesse canal. Foi ótimo conhecer um pouco mais sobre você, a sua história, a história do Liredu também. Pessoal, as redes do Liredu estão aparecendo na tela. Sigam lá, acompanhem esses grandes negócios que estão fazendo uma grande diferença aqui no Brasil. Rafael, foi um prazer e vamos seguir acompanhando o Liredu. Muito obrigado, eu que agradeço o convite.